Nossa live de número 19 e hoje a gente vai criar Pitfall, tá? Pitfall, não sei se você lembra desse jogo, mas eu vou já mostrar aqui, eu tenho ele aqui rodando no computador e hoje a gente vai praticar um pouquinho de programação de jogos com o Pico 8, fazendo aqui um trecho do joguinho do Pitfall. E quero aproveitar também para lembrar que todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente está aqui fazendo jogos retrô, inspirado aí nos clássicos, principalmente do Atari, para quem quer aprender a fazer jogos, seja por hobby ou seja como uma iniciação aí para essa profissão de game dev, tá? Mas aqui a gente fala principalmente de hobby, tá? Criação de jogos por hobby, tá? Então, é isso, vou esperar o pessoal chegar aqui e vou colocar aqui um comentário para saber se você jogava no Atari. Deixa eu ver aqui, qual o seu favorito do Atari? Qual o seu favorito do Atari? Eu estou pedindo, né, para vocês comentarem, porque é importante para que eu possa trazer aqui jogos que vocês gostam, tá? Eu estou trazendo alguns jogos de comentários que eu recebi e de mensagens ali no direct e outros jogos que eu gosto também, mas eu coloco aqui para a gente poder trazer jogos interessantes para a galera, tá? Então já comenta aí qual o seu jogo favorito, que de repente a gente consegue trazer aqui na nossa próxima live, na próxima quarta-feira, tá? Então vai ser bem legal essa live de hoje, a gente vai mostrar como é que a gente faz esse processo de demake, né? Ou seja, a gente pega um jogo original ali e faz a nossa própria versão para a gente poder praticar um pouquinho de programação e desenvolvimento de jogos como um todo, né? Então vou mostrar como é que funciona esse processo. E eu já tenho o material aqui pronto, tá? Esse material ele fica disponível para os nossos alunos ali no curso Inventor de Jogos. E aí se você tiver interesse, você depois pode entrar em contato comigo, acessar a nossa página que fica ali no link da bio, tá? Que a gente fala mais sobre isso. Mas hoje a gente estou falando até um pouco mais rápido aqui para a gente tentar aproveitar o máximo possível, tá? Então tem aqui um comentário aqui já falando: nunca joguei muito Atari, mas achei legal o jogo do Cru. Eu não sei qual é esse jogo do Cru, eu vou pesquisar agora. Que é o comentário do Caio. Deixa eu ver aqui como é esse jogo do Cru. Deixa eu ver aqui. Cru. Atari. Olha, interessante. Ele parece um jogo de aventura. Ele é um jogo de aventura, né? Bacana. Gostei aqui. Já vi aqui algumas imagens no Google. Legal, eu vou dar uma explorada nele, viu, Caio? E de repente a gente consegue trazer na nossa próxima live, tá? Vou fazer o seguinte, vou virar agora minha tela para a gente compartilhar aqui, né, o jogo e a gente iniciar aqui o processo. Vou tentar fazer aqui o máximo possível para a gente poder aproveitar esse momento, tá bom? E aí vocês podem comentar, surgiu alguma dúvida, tá? Quer sugerir alguma coisa? Pô, comenta aí, que quanto mais comentário melhor para mim, eu fico mais motivado aqui para continuar fazendo esse tipo de live, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar aqui a tela. Eu tenho que virar aqui primeiro aqui, ia fazendo. Vou virar aqui a tela para cá. E aí, vou fazer o seguinte, primeiro eu vou abrir aqui o jogo, tá? Deixa eu tentar posicionar aqui melhor para ficar bom para vocês. Espera aí. Vou colocar aqui. Eu acho que assim dá para enxergar bem. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Como é que tá? Me conta aí como é que tá a conexão. Estou ajeitando aqui para ver se fica. Esse jogo aqui ele é bem. Caio disse que a conexão tá boa, beleza. Pois vou continuar aqui. Eu achei que a última ficou um pouquinho baixo. Mas vamos ver se fica legal. Beleza. Obrigado aqui também pelo feedback, o Wallace. Obrigado pela presença, tá? Então vamos lá, cara, o seguinte, tá? Vocês já desenvolvem jogos? Me fala aí se vocês já desenvolvem jogos. Também é interessante eu saber, para mim entender até que ponto eu aprofundo numa explicação ou não. Me diz aí se vocês já desenvolveram jogos, se fazem isso por passatempo, ou é estudante,
Ou é profissão? Deixa eu ver se vocês comentam sobre isso. O que eu recebo, gente? De vários tipos. Tem gente, por exemplo, designer, que quer aprender um pouco mais porque gosta de pixel art. Então eu já tenho alunos designers. Tem gente que trabalha profissionalmente como game dev. Eu já tenho alunos assim também, alunos e seguidores aqui, né? Que trabalham e gostam desse tipo de conteúdo e veem aqui a ferramenta que a gente utiliza como uma possibilidade de fazer os jogos como passatempo, né? Fazer pequenos protótipos, se divertir um pouquinho. Tá? Tem esse outro público. Tem um outro público que nunca programou na vida e vê no desenvolvimento de jogos uma possibilidade de você aprender a programar. E eu também vejo isso, principalmente com as ferramentas que a gente utiliza aqui, que são super didáticas. Tá? A gente tem alunos que não programavam antes e estão aprendendo a programar criando jogos. Eu acho que é uma maneira excelente de aprender a programar. Tá? Então tem para todos os públicos aqui. Olha, o Caio falou, eu sou dev há bastante tempo e estou tentando fazer jogos como hobby. Olha, Caio, é a mesma situação minha. Eu não fazia jogos, eu fiz jogos no início da faculdade, depois eu estava um pouquinho de saco cheio de tanto fazer sistemas, né, CRUDs e sistemas e coisas corporativas e relatórios e banco de dados, tecnologias que eu só aplicava no trabalho. E aí eu disse, cara, vou dar um tempo e vou programar para mim, vou programar por prazer. E aí eu descobri que eu poderia fazer isso, e aí pesquisei uma série de ferramentas, passei bem um ano estudando várias ferramentas, até que eu encontrei essa ferramenta que a gente utiliza aqui, tá? Que é o Pico8. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E o Wallace falou, eu estou começando agora, mas já tenho uma noção. Pô, é legal, tem pessoas que usam, por exemplo, o Game Maker, ou ferramentas visuais e sentem falta do momento do código mesmo, né? Eu não me dei bem com o Game Maker, eu gosto de codificar, tá? É uma questão pessoal, nada contra quem usa ferramentas visuais, mas eu gosto muito de programar, muito mesmo, eu acho massa, eu me sinto poderoso, assim, quando eu crio um programa, eu escrevo código, eu gosto disso. E aí quando eu estudei algumas ferramentas, Godot, um pouco de Game Maker, tentei um pouco de Unity, mas não me dei bem, achei que era uma ferramenta muito profissional para o meu propósito, que é fazer por passatempo, e daí eu comecei a participar de algumas Game Jams e vi que o pessoal utilizava o Pico8, que é a ferramenta que a gente usa aqui, e aí me apaixonei, e aí eu tenho falado disso aqui já há praticamente um ano sobre Pico8, tá? Eu já estudo Pico8 há uns 3 anos, tá bom? Bom, então é isso, vamos lá, deixar de conversinha e vamos aqui para a prática. É o seguinte, na quarta-feira passada a gente fez um pouquinho do jogo do Enduro, tá? E o feedback foi muito bom do pessoal. Eu gostei muito, tá? Todo mundo participou, o pessoal mandou mensagem para mim no privado e teve um engajamento muito grande, eu achei legal. E eu decidi trazer Pitfall, por quê? Porque, pô, cara, eu joguei esse jogo aqui quando eu era criança. Eu tenho assim um vínculo com alguns jogos do Atari. Não são todos os jogos que eu conheço, foram alguns, porque hoje em dia não, né? O pessoal tem emuladores, tem tudo, mas naquela época a gente tinha que ter as fitas, eu tinha poucas fitas. Pô, eu lembro demais desse jogo aqui e eu pensei, cara, vai ser muito legal levar ele aqui para a galera poder aprender a desenvolver também. E aí o que a gente tem aqui? Eu vou aumentar um pouquinho do som e a primeira etapa para a gente fazer um demake, né, que é esse exercício de recriar um jogo clássico. Primeira etapa é a gente jogar o jogo, tá? Então vou jogar aqui rapidinho, tá? Eu tenho aqui esse emulador, eu vou dar um F2 aqui para ele começar o jogo. E a gente já observa algumas coisas. Aqui o tempo começa a contar, tá? A gente tem aqui uma pontuação e a gente vai já ver o que acontece com essa pontuação, tá? O que mais que a gente observa aqui? Vamos lá. É um exercício de observar os elementos do jogo para a gente depois refazê-los, né? Eu chamo isso de decomposição do jogo. A gente olha o jogo, observa, joga ele e depois a gente vai decompor, né? Vai retirar algum desses elementos que a gente observou e colocar dentro do nosso joguinho que a gente está reproduzindo. Então ele tem uma espécie de floresta aqui, né? Ele tem um cenário
ele tem essa área aqui, que é uma plataforma, né? A gente entende como uma plataforma, por quê? Porque ele está caminhando em cima, né? Como se fosse o terreno aqui, né? É interessante isso, né? Porque tem um lado de fantasia que é, pô, onde é que eu vou encontrar uma escada no meio de uma floresta, né? É interessante isso que os jogos trazem, né? Coisas assim inesperadas. Então ele tem uma escada, ele desce, que no caso ele não desceu, ele caiu. E o que que aconteceu? Quando cai o ponto, reduz aqui a pontuação, tá? Enquanto isso o tempo está correndo, tá? Ele também pode pular, então se eu vou aqui com espaço, ó, ele pula, tá? Ó. Ele colide aqui com a parede, ó. Então tem essa colisão que a gente vai ter que pensar também, ó. Tem esse movimento aqui na escada, tem até um cuidadozinho aqui para ele mostrar aqui essa parte de baixo sobrepõe aqui o sprite, né? Aqui ele tem acho que é uma tora de madeira, e se eu passo, observa que a pontuação cai também. Então toda vez que eu estou aqui em cima, ó, a pontuação vai caindo, tá? Ou seja, são obstáculos que aparecem durante o jogo, né? Se eu atravesso aqui, né, para o lado direito, eu observo que tem uma outra cena aqui do jogo. E aí a gente vai explorando essa floresta aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá? Vou voltar para cá para ver o que a gente tem desse lado da floresta. Aí tem alguns jacarés, tá? Ele faz até um som, parece o Tarzan. Interessante isso. Aqui começam a aparecer coisas mais inesperadas aqui. Por exemplo, esse buraco aqui, ele aparece e desaparece, tá? E aí a gente vai aprendendo a controlar aqui o nosso personagem. Por exemplo, eu percebo que quando eu estou nessa cordinha aqui, eu preciso apertar para baixo para que ele solte. Nas primeiras vezes eu apertei para o lado, tá? Então o que é isso que a gente está fazendo, cara? A gente está observando o jogo para a gente tentar reproduzir, tá? Eu gosto de trazer essa etapa da decomposição, como eu chamo, para que a gente não tente recriar um jogo sem observar cada detalhe, né? A gente tem aqui um escorpião embaixo e por aí vai, tá? Então esse jogo ele tem um tempo, você perde, você tem vidas, isso aqui é a parte, esses tracinhos são vidas, né? Dependendo da situação eu posso morrer, por exemplo, ó, vou cair aqui nesse lago e aí minha vida foi reduzida, e aí ele desce novamente e aí eu tenho uma outra chance, né? Então ele começa com 3 vidas e aí por aí em diante, tá? Wallace, tenho que sair agora, mas depois eu volto para assistir. Tranquilo, tá? Obrigado aí, Wallace, pela presença. Então, vamos lá. Beleza, vimos aqui o jogo, agora vamos para a próxima parte, que é a gente começar a fazer isso aqui com o Pico-Eixo. Eu vou fazer até o seguinte, vou tentar deixar aqui a tela, as duas coisas na tela, porque fica melhor da gente visualizar, tá? Então deixa eu redimensionar aqui, tá? E aí a gente tem que observar que a gente tem o Pico-Eixo com suas limitações, né? Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Eu já desenhei aqui, eu já preparei isso aqui também vai estar disponível para os alunos. Eu já preparei aqui alguns sprites para a gente não perder muito tempo, tá? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda, tá? Live, obrigado pela presença. Então, eu já fiz aqui esse personagem, tá? Ele já tem aqui ele tem aqui 1, 2, tem 5 movimentos aqui dele, tá? A gente vai tentar colocar esse movimento aqui em ação aqui no nosso jogo, mas tudo que a gente tem para essa live de hoje é isso aqui, e eu vou correr aqui para tentar fazer o máximo possível. O meu objetivo, a gente já observou aqui em cima vários detalhes aqui do jogo, né? A gente fez aqui uma observaçãozinha, a gente já viu tem um terreno, tem escada, tem a paisagem, tem a pontuação, tem o tempo, tem vidas. Mas o objetivo hoje nessa live vai ser a gente fazer o cenário desse jogo, tá? Uma cena dessas do jogo e colocar o nosso personagem para se mover, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer o pulo, tá? E outras mecânicas, tá? Mas eu vou tentar chegar no pulo. Não sei se eu vou conseguir, tá?
Mas aí depois você pode dar continuidade, pode fazer a parte de colisão, né? Ele cair no buraco, subir escada. Tem muita mecânica nesse jogo, não é rapidinho não, tá? E outra coisa que é interessante, cara, que esse jogo foi feito em 1982 em Assembly. Quando a gente para pra pensar isso, é incrível como os caras fizeram. Em 82, mais de 40 anos. Muito doido isso. Então é o seguinte, eu tô aqui com o jogo, tá? Vou subir aqui um pouquinho mais. Opa. Vou subir aqui mais, vou deixar essa tela na frente aqui, vou movendo ela. Vou tentar aqui aproveitar mais o espaço, espera aí. Pronto. Beleza. Show. Acho que tá dando para ver direitinho. Então, lembrando que aqui a gente tem o código do jogo, né? Código do jogo. Aqui no Pico 8. Eu deixei o código aqui vazio, porque a gente vai ter que correr, que eu queria mostrar, aproveitar a live para mostrar como é que é feito aqui do zero, né? A gente está começando só com alguns sprites. A gente tem aqui essa aba aqui, que é dos sprites, ou seja, os desenhos do jogo, tá? Eu fiz aqui o personagem e alguns sprites para ajudar a gente a fazer o cenário. A gente tem aqui já um mapa do jogo, que eu fiz aqui de rascunho, mas eu vou... Não sei se eu deixo aqui esse mapa, vou deixar ele aqui para a gente poder explorar. Tá? Mas vou explicar como é que funciona cada etapa aqui desse mapa. E a gente tem aqui a parte de música, a gente pode fazer alguns efeitos sonoros, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? O jogo já tem, mas isso a gente não vai falar nessa live. E tem a parte de música, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui isso aqui que eu fiz, tá? Só para mostrar, é rapidinho a gente vai fazer isso. Só para mostrar como é que funciona essa parte. Tá? Eu tinha deixado aqui no ponto, mas eu vou refazer isso aqui para a gente poder começar do zero. Tá? Então o que a gente tem? A gente só tem esses sprites. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem comentar aqui. Tá? A gente tem código, sprites e mapa. O que é o mapa? O mapa é usado para a gente fazer os níveis do jogo. Tá? Então a gente desenha, imagina que isso aqui é um nível, uma cena do jogo, então a gente vai desenhar utilizando essa ferramenta de mapa. Naquela época em que se programava no Atari, não existia isso, tá? Então aqui já é uma coisa moderna, mas remetendo ali aos tempos, lá aos anos 80, né? Os tempos do Atari, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, se eu aperto o Tab aqui, ele mostra aqueles sprites, tá? E aí a gente está com um quadro aqui, sem nada, vazio, e eu vou simplesmente escolher um desses sprites aqui, por exemplo... Vou escolher esse daqui, que eu acho que se assemelha mais com essa cor aqui de cima, tá? E vou começar a desenhar. Então, vou escolher essa ferramenta, que é a ferramenta de desenho, e vou fazer aqui um desenho, ó, tá? Fiz aqui uma linha, vou fazer aqui mais ou menos parecido com o que tinha aqui, tá? Um buraquinho aqui para ele poder descer, né? A gente tem aqui o buraquinho para ele descer, tá? O que mais? Vou fazer aqui o que mais? Vou fazer uma linha aqui embaixo, tá? Para fazer essa linha daqui, vou fazer aqui abaixo dessa, tá? Só para ter assim essa sensação de que é um material diferente desse, tá? Ou seria melhor esse aqui? Eu acho que esse aqui fica mais legal. Pronto, vou deixar esse aqui, tá? Vou fazer o que mais que eu faço aqui? Vou fazer essas árvores, tá? Estou fazendo aqui, ó, sem muita cerimônia, tá? Então vou fazer aqui uma árvore aqui, ó, uma outra árvore aqui e mais uma árvore aqui, tá? Veja que não tem muita cerimônia. É só você pegar um sprite desses e começar a desenhar o cenário. É muito simples isso, é muito simples de fazer, tá? E agora eu vou pegar aqui essa verdinho aqui e vou fazer, ó, algumas folhas, tá? Então vou pintar aqui, ó. Posso usar essa ferramenta para pintar. E aí a gente tem essas... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou salvar. A gente tem aqui essas folhas, tá? A gente fez até outros sprites aqui. Esses aqui, tá? Ó, que a gente pode utilizar aqui para montar essas folhas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui algo... Para fazer essa sensação aqui, ó, essa parte aqui, né? Essa diferença aqui, né? Essas curvas, né? Essas curvas. Então eu posso fazer assim, tá? E aí a gente pode fazer assim que a gente já começa a visualizar
o nosso cenário, tá? Vocês estão acompanhando direitinho? Tá dando para pegar? Tá rápido? Me fala aí como é que tá. Aqui eu vou deixar assim. Esse aqui eu vou deixar assim. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar, eu vou usar essa corzinha aqui roxa para ser esse fundo aqui igual tá aqui, tá? Eu tinha deixado assim, ó. Opa, pra gente... O que a gente observa aqui? Que é o seguinte, o Atari, se eu não me engano, ele tinha 128 cores. 128 cores, eram muitas cores. Se a gente comparar aqui com o que a gente tem no Pico8, né? No Pico8 a gente tem 16 cores. Então, algumas cores a gente não bate aqui com o que a gente tem no jogo original. E aí a gente tem que fazer as adaptações, né? Outro detalhe, o jogo original aqui, ele tem uma tela com resolução maior do que a gente tem, né? E ela é retangular. E aqui no Pico8 a gente tem uma tela quadrada de 128 por 128 pixels, tá? Com resolução menor. A gente tem menos pixels na tela, tá? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu botar aqui no mapa. E vamos ver o que a gente faz. Vamos fazer aqui essa escada, né? Então eu fiz aqui fiz aqui um spritezinho para representar a escada. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar esse murinho aqui também, tá? Um pouquinho parecido com o que a gente tinha aqui, ó. Vou colocar um muro, certo? E agora eu vou fazer aqui, ó. Vou segurar a barra de espaço para mover um pouquinho para baixo, tá? Vou mover aqui, ó, a gente move aqui o nosso papel, tá? Nosso quadro, segurando a barra de espaço. E aí eu vou mover aqui e vou agora fazer mais um pouquinho aqui vou usar essa cor aqui, tá? Como se fosse esse segundo terreno aqui de baixo. Pronto, tá aí. A gente fez já o nosso cenário. E aí vamos lá. E depois você pode pegar esses sprites aqui, adaptar, fazer mais detalhes, tá? O importante aqui é pegar a ideia, tá? Foca na ideia. Agora vamos fazer o seguinte. A gente precisa aqui escrever código, tá? A gente precisa escrever código para mostrar o nosso jogo rodando. Então, por enquanto, eu só fiz o loop do jogo. A gente fala isso praticamente todas as lives, eu não vou explicar os detalhes. Mas eu vou direto aqui no Draw e vou limpar a tela aqui, vou limpar de preto, tá? E vou executar só para a gente ver a primeira coisa acontecendo, tá? Vou executar aqui, ó. Isso aqui é o jogo rodando. Só que o jogo está rodando, é interessante até o nome rodar, porque aqui é um loop, né? E o jogo está rodando de maneira cíclica e sem fim, infinita, até que a gente pare, tá? Então eu posso parar com ESC. E aí eu teclo ESC de novo, eu volto para o editor, tá? Então, rodei o jogo só com a tela preta. Só que aí a gente precisa mostrar o que a gente desenhou. E como é que a gente mostra? Função map. Basta chamar aqui, ó, map. Vou rodar, ó. E aí já apareceu o nosso cenário, tá? Então aqui a gente já tem aí nossa primeira etapa aqui já feita, tá? A gente pode desenhar também, a gente pode colocar os números aqui em cima, pode colocar as vidas, né? Assim como a gente tem aqui no jogo original, mas não vou fazer isso agora para a gente focar aqui na parte da programação do nosso personagem, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o editor e aí a gente precisa mostrar o nosso personagem aqui na tela, né? A tela está aqui vazia e a gente não tem personagem. Como é que a gente mostra esse personagem na tela? Você vem aqui, vai no Draw e a gente vai usar a função SPR, né? Então, observa que as funções aqui nativas do Pico8, elas ficam na corzinha verde, tá? Observa que para chamar as funções, a gente usa um parêntese, tá? Parêntese, eu abro parêntese e fecho depois, tá? Observa que tudo que for relacionado a desenhar a tela fica dentro dessa função draw, tá? Não coloca fora. Tem que respeitar o objetivo de cada função, tá? Eu vejo às vezes
algumas pessoas se confundem, colocam o draw dentro de update, fazem uma lambança toda, depois não entendem por que o jogo não está funcionando, tá bom? Então, próximo passo aqui é a gente mostrar aqui o SPR. O SPR é a função enquanto CLS. Por que CLS, cara? CLS é Clear Screen, tá? E aí, para não ficar tão grande, já que a gente tem aqui um ambiente limitado, pouco espaço, até para codificar, então foi escolhido esse nome CLS. SPR de Sprite. E aí eu vou usar um parâmetro. Qual parâmetro eu vou passar? Tá? Observe que há algumas funções aí para quem está iniciando na programação. A função é um conjunto de passos que executados que já foi pré-definido. Tá? E essas funções elas podem receber parâmetros. Tá? E esses parâmetros vão permitir que essa função se comporte de maneira diferente, de acordo com o que for passado para ela. Tá? Então, eu tenho aqui o sprite número 1, tá? Que é esse personagem parado, e eu vou colocar aqui 1, certo? E vou chamar, não vai funcionar como deveria funcionar, a gente vai ver que vai ficar diferente, mas porque eu estou querendo seguir cada passo, aqui um passinho de cada vez, tá? Então, eu não escolhi onde é que ele deveria aparecer, o personagem. A gente precisa colocar ele em alguma posição na tela. Vou chutar aqui. O próximo parâmetro é a posição X. Vou chutar aqui 40, tá? E 65. Tá? Vamos ver o que acontece. Opa, tem um problema aqui, ó. Olha isso aqui. Eu exibi o mapa, limpei a tela, exibi o sprite e exibi o mapa depois. Não pode, tá? Não pode fazer isso, senão o mapa sobrepõe. Ele vai sobrepor o teu sprite aqui, tá? Então, dependendo do... Assim, geralmente, eu estou dizendo que não pode, mas nesse caso aqui não pode. Dependendo do teu jogo, tu pode querer colocar o mapa depois, de forma que ele sobreponha o que estava atrás, né? Agora eu vou rodar novamente e tá aqui, ó. Só que o nosso personagem está aqui, ele está cortado. Por que ele está cortado? Porque esse sprite aqui, ele é 8x8, tá? 8 de largura e 8 de altura. E eu preciso dizer aqui que eu quero que ele utilize duas alturas, ou seja, 2 sprites para mostrar esse personagem, tá? Porque por default, por padrão, se eu não falo nada, ele entende que é só esse sprite que eu passei, que era o sprite 1, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui eu acredito que é isso, 1, 2, vamos ver se vai. Ó, foi, tá? Então a gente passa um parâmetro, quantos sprites, né, ele vai utilizar na horizontal e quantos na vertical. Então, na horizontal aqui, ó, eu só quero que seja esse. Agora, na vertical, eu quero que seja esses dois aqui, tá? Ó, eu quero que seja o corpo aqui, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, fica bem atento aqui a esses parâmetros que a gente passa aqui, tá bom? Show de bola. Aqui, respondendo aqui algumas perguntas. O Victor, ele acabou de entrar aqui e perguntar quais jogos eu tenho no meu Game Boy. Eu não sei a qual Game Boy tu está se referindo, né? Não sei se tu está se referindo a esse console portátil, mas isso aqui é um console portátil que eu escolhi. Esse aqui, ele é o RGB30 da Polkid. Tá? Eu posso depois passar a referência desse portátil. Ele roda Game Boy Color, Game Boy sem ser colorido, Advance, tá? Ele roda vários emuladores. Ele roda também o Pico8, que é essa ferramenta que a gente utiliza aqui no nosso curso, tá? Então eu gostei dele principalmente por isso. Também ele tem uma tela quadrada, tá? Ele tem uma telinha aqui quadrada que é perfeita para Game Boy e também para o Pico8, beleza? Eu não sei se era essa a tua pergunta, mas agradeço aí pela participação. Ah, cara, esse aqui eu comprei, se eu não me engano, foi na Shopee, tá? Ele perguntou aqui. Queria comprar um desses, mas não sei onde achar. Acho que foi na Shopee. Então vamos lá. Então a gente está aqui com o jogo. Estou aqui com o nosso personagem aqui, tá? Só que ele está parado. Eu vou posicionar ele um pouquinho mais acima para a gente poder ter algo parecido com o que a gente tinha aqui, né? Opa, deixa eu só voltar para cá. A gente tem aqui no jogo original, ele fica um pouquinho mais acima, e no nosso jogo ele está aqui embaixo, ele está
Está mal posicionado. Como é que a gente muda aqui a posição? Ó, primeiro parâmetro é o número do sprite, posição X, posição Y, tá? E aqui eu vou mudar, vou reduzir aqui, ó. Ó, subi um pouquinho mais, ficou legal. Ficou muito em cima, vou botar aqui 54. Pronto. Coloquei aqui, eu acho que essa posição ficou legal. Essa posição ficou bom, tá? E aí é o seguinte. Tô gostando, a gente já fez muita coisa aqui, tá? Eu trouxe os sprites prontos e já ajudaram muito aqui. A gente já desenhou o cenário, a gente já entendeu um pouquinho como é que a gente coloca o cenário para aparecer e como é que a gente coloca o nosso personagem. Vamos seguindo aqui para ver o que, que a gente consegue, o que a gente consegue fazer. A gente tem 30 minutos ainda. Então vamos lá. Agora, o próximo passo vai ser mover o nosso personagem, tá? E aí, para isso, eu vou aqui na função init, que é usada para inicializar o personagem, vou chamar aqui de p. Vou declarar aqui uma variável p. Eu estou abrindo uma table, que é uma estrutura de dados onde a gente pode colocar vários campos aqui dentro, tá? Estou chamando dessa forma. A gente pode colocar uma chave e um valor, tá? É a maneira legal da gente estruturar os dados. E eu vou usar para a gente colocar aqui a posição X. Então, vou botar o X é igual a 40. E vou colocar o Y é igual a 54. Poxa, Lucas, mas tu botou aqui, por que tu está botando aqui em cima de novo? Eu estou botando porque eu vou guardar nessa variável. Nessa variável P eu vou guardar a posição do nosso jogador. Eu não quero que ele fique com a posição fixa. Eu quero que fique com uma posição variável, e por isso eu estou usando uma variável. E na função update, nós vamos atualizar essa posição. Então, dessa forma, depois que a gente atualizar, o draw já vai mostrar aqui a posição que foi atualizada, tá? Então, é por isso. Então, vou vir aqui, ó, p.x e p.y, coloquei aqui, beleza? Vou rodar agora, e aí, só para testar e tá tudo funcionando como a gente queria, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês podem comentar aqui, tá? O que mais? Beleza, já mostramos o nosso personagem, agora eu quero mover o personagem. Eu quero ir, se eu apertar para a esquerda, eu quero que ele vá para a esquerda. Se eu apertar para a direita, eu quero que ele vá para a direita. Então vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui uma instrução de controle if, tá? Se btn, se eu apertar para esquerda, como é a esquerda? Shift L de left, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, se eu pressionar o botão, tá, da esquerda, tá, ele tem um caracterezinho especial aqui, que já tem o código do botão que vai para a esquerda, tá? Se eu pressionar para a esquerda, então eu quero mudar a posição X. Então eu boto p.x, recebe x, sei lá, menos p.x menos 3, tá? Então isso aqui, para quem está acostumado a programar, é muito fácil, né? É muito comum a gente fazer esse tipo de instrução, tá? Eu estou atualizando o valor de x com o valor dele menos 3. Poderia fazer mais curto, tá? Então tem um atalhozinho que a gente pode fazer que é assim, ó. Tá? É só um atalho, tá? Agora eu vou rodar para a gente ver. Se eu aperto para a esquerda, ele realmente vai para a esquerda. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele foi, ó. Tá? Agora eu estou apertando para a direita aqui, ó. Eu aperto aqui para a direita, ele não vai. Para a esquerda, ele vai. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a mesma coisa para a direita, ó. Então, venho aqui. Vou mudar aqui para a direita. E vou aumentar o X, tá? Vou aumentar aqui o X para a gente poder mover. Ó, agora sim, ó. Então, a gente já tem aqui uma evolução. Eu não sei se está dando para ver bem direitinho. Vou tentar aumentar um pouco a tela aqui. Porque a tela do celular às vezes é muito pequena e fica ruim da gente ver, tá? Eu acho que assim ficou melhor. Então, tá aqui, ó. Já tá movendo, só que ele tá se movendo, mas ele tá andando igual o Michael Jackson aqui, ó. Tá andando de costas. E eu acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele vire quando eu apertar para a esquerda. Então, observa o seguinte, a gente vai fazendo gradativamente, tá? A gente vai fazendo gradativamente, dá um pequeno passo. Executa, vê se ficou legal, ajusta, e aí vai dando um outro passo, e mais um passo, e mais um passo, até ir ajustando o jogo da forma que a gente queria.
Então, o seguinte, para me virar ele, eu vou adicionar mais um atributo aqui entre as variáveis que a gente tem em P, né? Entre essas chaves que a gente tem nessa table, tá? Imagina que a table é como se fosse, se você está acostumado a programar em Ruby, por exemplo, é como se fosse um hash, tá? Ou pode ser como se fosse um... Como é que a gente chamava? Mapa, né? Pode ser considerado também como mapa. Ou pode ser, em Python é chamado de dicionário, né? Então acaba que cada linguagem dá um nome, traz características diferentes na estrutura de controle, mas para a gente fazer aqui uma comparação é como se fosse um hash, tá? Lá em JavaScript a gente tem uma estrutura também que é um objeto que se usa muito, a chave e o valor, né? Então, imagina como sendo essa estrutura, tá? A gente tem uma chave e um valor. E aí, nesse caso, eu tenho um x, eu tenho um y, e eu vou colocar outro aqui, que é outra chave, que vai ser f de flip, tá? Então, quando ele for verdadeiro, eu quero que ele vire. Se ele for falso, ele fica desvirado. Eu vou configurar por default como falso, tá? Então, observa que valores aqui já ficam em azulzinho, né? Então, vamos lá. Vou alterar aqui, adicionar mais um parâmetro aqui, tá? Isso aqui é porque eu já decorei tudinho, tá? Quer dizer, quase todos. Às vezes eu tenho dúvidas ainda. Mas eu vou adicionar aqui mais um parâmetro, que é p.f, de flip, tá? Isso aqui ele vai fazer o flip ou não do sprite que eu estou pedindo para mostrar. Vou rodar de novo só para ver se ele rodou. Beleza, rodou. Mas eu quero que quando eu aperte para a esquerda, o valor do f, né, eu quero que ele vire true. Por que eu quero que ele vire true? Porque eu quero que ele faça o flip. Então vamos ver se ele funciona. Ó, funcionou. Só que quando eu fui para a direita, ele não voltou de volta, tá? Ele não virou de volta novamente. Então a gente tem que também dizer que quando eu teclar aqui para a direita, p.f, eu quero que ele seja falso, tá? E aí dessa forma, ó, a gente já está movendo o nosso Pitfall aqui e a gente já consegue começar a visualizar o nosso jogo, né? A gente tem várias coisas, tá? Isso aqui é só uma parte. O nosso Pitfall, ele precisa, quando ele atravessar aqui essa tela, a gente teria que mudar a cena, tá? A gente tem o que mais aqui de detalhe que a gente pode adicionar? Quando ele vier aqui no buraco, ó, ele tem que cair, tá? Ele tem um pulo, ele não está pulando, né? Ele tem que identificar o hit com um inimigo, no caso, a gente tinha aquela tora, pode ser o escorpião, pode ser o jacaré, né? Então tudo isso você vai adicionando no seu jogo, conforme você vai aprendendo aqui também, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá para a gente poder fazer aqui um pouquinho mais de animação para o jogo. Então o nosso personagem, ele está caminhando já, então essa missão aí já foi cumprida, mas eu gostaria de fazer com que ele mexesse as perninhas, tá? Então se a gente vai aqui no jogo original, deixa eu voltar aqui, ó. Estou aqui no original, observa como é que ele funciona. Se eu teclo uma vez, ó, se eu teclo aqui brevemente, ele dá um passinho aqui, ele nem mexe muito as pernas, ó. Tá? Agora se eu seguro, ó, ele sai mexendo as pernas correndo. É engraçado que ele mantém a coluna toda reta, né? Pescoço reto. Interessante, é engraçado a posição que ele corre. E ele mexe os braços também. Então a gente precisa fazer um pouco dessa dinâmica aqui também, para que fique mais parecido aqui com o jogo original, tá? Então vamos lá fazer um pouquinho desse movimento aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Ele já está movendo aqui, mas não está mexendo as pernas. Então vou fazer o seguinte. A gente vai fazer, tá? A gente vai fazer aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu coloco. Tô pensando, tá? Então quando eu clicar, eu vou usar aqui uma variável s de sprite, tá? E vou usar o número 1, tá? Vou usar o número 1. Que essa variável vai dizer, né? Esse atributo aqui vai dizer qual é o sprite que tem que ser exibido. Então só alterei lá e vou alterar aqui também, pra gente ver, ó. Beleza, tá funcionando. Foi só um teste rápido, funcionou.
E agora eu vou fazer o seguinte, quando eu apertar para a esquerda, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um pequeno passo, tá? Quando eu apertar para a esquerda, eu quero que ele use esse sprite aqui número 3, tá? Eu quero que ele use o sprite número 3. Quando eu apertar para a direita, eu quero também que ele use o sprite número 3, tá? Então, se eu aperto para a esquerda ou direita, eu estou mudando o sprite. Vamos ver o que acontece. Tá aqui parado, vou apertar para a esquerda, ó. Ele mexeu, mas ele não voltou para a posição que ele estava, tá? Ó, e aí ele ficou assim, com essa posição. Então, vou fazer o seguinte. Logo aqui no update, eu vou botar aqui, ó, p.s é igual a 1. Para que eu estou fazendo isso? Para quando eu soltar esses botões, ele voltar para a posição original. Ó. Então, ó, já é uma parte do que a gente queria, né? Eu aperto aqui, ele começa a mexer, e aí depois ele volta para a posição parada, tá? Ele voltou aqui para a posição parada. Beleza. Mas ele ainda não está mexendo a perninha como a gente queria. Então vamos tentar fazer aqui com que ele mexa essa perninha como a gente queria, tá? Então vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui, eu vou botar aqui tempo de movimento, eu estou pensando aqui, tá? Eu vou criar uma outra variável para na hora que eu apertar, ela começar a contabilizar e fazer o movimento. Então eu vou botar aqui, ó, nt, tá? tn. É o tempo do movimento, eu vou começar com 0. Ou seja, toda vez que eu pressionar um botão, eu vou mudar o tm e vou incrementar em 1, certo? Eu vou incrementar em 1, é isso que eu vou fazer. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele comece com esse sprite, com essa perna aqui. Depois ele mude para esse, depois ele mude para esse, depois ele mude para esse, e depois desse aqui, ele vai voltar para esse aqui, tá? Então eu quero que ele faça isso aqui em forma cíclica, tá? Para a gente ter essa sensação de que ele está movendo. Só que aí eu preciso controlar o tempo, né? Eu preciso controlar o tempo para que ele mude isso. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar esse tempo. Deixa eu fazer aqui, tá? Eu estou aqui pensando e fazendo ao mesmo tempo, tá? Para a gente ver se funciona. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse S aqui, que foi só um teste. Eu vou fazer com que... Não, eu vou fazer mais simples, eu vou aumentar o sprite toda vez que eu apertar a esquerda. Se p.s for maior do que, vamos contar quantos a gente tem lá, 1, 2, 3, 4. Então se ele for maior do que 4, a gente vai voltar o PS para 1, ó. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai voltar o PS para 1. Então vamos ver aqui como é que se comporta aqui, ver se essa lógica vai funcionar. Ele está aqui, ó, e ele não funcionou. Olha, ele manteve o mesmo sprite, ó. Não apertei para a esquerda, tá? Não funcionou como eu queria. Então p.s. Ele não, por causa dessa linha aqui. Essa linha aqui está sempre zerando. Olha o que acontece. Eu estava colocando ele como 1, incrementei, e aí ele só foi para o segundo sprite. Ele não ficou incrementando. Então vou tirar isso aqui. Ó, agora ele está se movendo para a esquerda como muito rápido, ó, tá? Muito rápido. Ó. Eu acho até que está faltando algum sprite aqui nesse movimento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está faltando, tá? Então ele tem aqui sprite 1, 1, 2, 3, 4. Aí depois ele volta para esse. É isso mesmo, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui se eu apertar para a direita, tá? Vou fazer a mesma coisa se eu apertar para a direita. Então vamos lá, ó. Para a direita ele está mexendo assim e para a esquerda está assim. Só que ele está mexendo muito rápido, tá? A gente vê aqui, ó, se eu estou aqui, ó, ele não mexe tão rápido assim, os sprites, tá? Eu acho até que nessa animação dele ele tem mais um sprite, tá? Só que a gente não fez, a gente fez só 4. Eu acho que tem mais um.
Mas vamos lá, vamos diminuir a velocidade agora. A gente vai diminuir a velocidade em que ele está fazendo aqui esse movimento de corrida, tá? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui essa variável de tempo. Eu vou tirar, tá? Eu não vou usar assim não. Eu vou usar uma variável de tempo aqui. Isso aqui a gente sempre coloca nos jogos, uma variávelzinha de tempo, para a gente poder rastrear o tempo, né? Vou aumentar aqui e vou fazer o seguinte. Ele só vai mudar o sprite, aqui ó. Ele só vai mudar o sprite aqui se o tempo for, sei lá, for um múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4, tá? Que é dessa forma. O que acontece aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para explicar aqui melhor. Seguinte, o Pico 8 ele executa o update 30 vezes por segundo. 30 vezes. Então, esse movimento está muito rápido, por quê? Porque a cada segundo ele está fazendo aquilo lá 30 vezes. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele diminua essa taxa de atualização do sprite. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a variável t, que a gente já definiu, e a gente está incrementando aqui em cima, e vou checar se ela é múltipla de, sei lá, de 5 ou de 10, para que a gente consiga alterar só a cada 10 tempos ou a cada 5 tempos, tá? Então, como é que a gente faz? Se t dividido, né, por 10, por exemplo, foi igual a 0, o resto foi igual a 0, aí a gente incrementa, tá? A gente faz dessa forma, que assim a gente consegue, ó, para a direita tá rápido, agora para a esquerda, ó, tá bem lento, tá? Ó, direita rápido e para a esquerda lento. Vou mudar aqui, não quero 10, vou botar 5. Aí a gente vai regulando e vendo. Ó, 5 ainda tá lento, então vou lá para 2. Ah, 2 ficou melhor. Tá? O 2 ficou melhor. Então, deixa eu fazer essa mesma lógica aqui para cá, para a gente poder para ele poder fazer esse movimento para os dois lados, né? Então, ó, para a direita e para a esquerda. Não sei se está dando para ver direitinho no celular. Tá dando para ver direitinho aí no celular? Às vezes as cores não ficam. Deixa eu até dar um zoom aqui. As cores não ficam legais. Acho que tá dando para ver direitinho, né? Beleza. Então vamos lá. Eu tô achando que ele tá caxingando. Eu tô achando estranho aqui esse movimento que ele tá fazendo. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou olhar aqui. Eu não tô vendo esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer ele andar mais devagar também. Vou mudar aqui para 1, tá? E vou mudar aqui 1 para 1. Ó, tô fazendo bem devagarzinho pra gente ver o movimento. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo, é isso mesmo. É porque esse sprite ele tá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eu fiquei aqui incomodado aqui com o movimento dele, peraí. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ah, tá. É, porque a gente tem esse aqui e tem hora que parece que ele tá caxingando. Deixa eu botar aqui esse aqui um pouquinho mais pra cima aqui. Deixa eu ver se isso fica melhor. Ah, não. Não, beleza. Eu vou deixar como tá aqui pra gente não perder tempo com o sprite aqui, com o desenho do sprite, beleza? Então a gente já conseguiu fazer o quê? Vamos recapitular aqui, ó. A gente já desenhou o cenário aqui, beleza? A gente já fez aqui o código inicialmente, né? Para a gente poder mostrar o mapa do jogo. Então a gente já mostrou, a gente já explicou como é que a gente faz isso. E a gente já fez o personagem também aparecer na tela e se mover, tá? E aí, vamos fazer aqui só para fechar, a gente tem 10 minutinhos aqui. Vamos fazer aqui um pouquinho como é que seria o pulo, o movimento dele do pulo, né?
já que a gente já conseguiu cumprir aqui a questão do movimento dele na horizontal e na vertical, vamos tentar agora fazer aqui um pouquinho como é que seria o pulo do nosso Pitfall. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, a gente vai colocar aqui, ó, uma outra função que vai identificar, sei lá, o botão X aqui, tá? A gente tem um botão X e um botão de bolinha, btn p x. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Se eu apertar o X, tá? Vou fazer aqui de um jeito bem simples, depois a gente complica, tá? Se eu apertar o X, eu vou diminuir o Y, tá? Vou diminuir o Y, vou dizer que o Y é p.y. Pera aí, não vou nem fazer aqui assim. O Y ele é 54, vou dizer que ele é, sei lá, 44, tá? Vai receber 44, tá? Então vamos ver aqui o que acontece, ó. Ele está aqui parado e eu vou apertar o X, tá? Ó. Aí, ó, ele subiu. Tá? Então ele subiu aqui na tela. Só que ele está subindo, né? Ele tem que subir de maneira gradativa. Aqui no jogo ele faz quando a gente pula, ó. Ele muda o sprite, ele sobe, né? E desce. A gente tem que tentar, a gente tem que tentar fazer a mesma coisa aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Quando ele apertar o botão de pular, eu vou deixar com P. Qual a diferença do P e sem o P? É que esse aqui, se tu segura, ele vai apertando lá, ele vai executando, fica o botão pressionado, ele vai chamando várias vezes esse evento, tá? Já o P, ele tem um intervalo. Então se tu segura, ele tem um intervalo de praticamente 1 segundo entre um evento e outro, tá? Então, dependendo do caso, a gente usa o de pressionar ou o sem pressionar aqui, com o P ou sem o P, tá? É uma pequena diferença que tem. Eu vou deixar com o P aqui, porque a gente não vai segurar o botão de pular. Aqui a gente não segura o botão de pular, a gente segura o botão direcional. Mas o de pular a gente não segura, né? Ó, ele pula e depois ele para. Então, vou deixar com o P. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar outro atributo aqui, que eu vou chamar de J, de jump, né? E vou colocar como falso. Estou pensando aqui como é que eu faço. Boto como falso, botar JT, o tempo do pulo, tá? Por que o tempo? Por que precisa desse negócio do tempo? Porque assim, no início, ó, se eu pulo aqui, ó, o início dele, ele começa nessa altura aqui. Aí, depois ele vai um pouco mais para cima, e vai para cima e depois ele desce, né? Então a gente tem que controlar o tempo, tá? A gente tem que ter em algum lugar esse tempo guardado para que a gente faça ele subir, ele parar e ele descer. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir fazer com que ele pule, tá? Que tudo é programado. Aqui não é usando biblioteca nenhuma, biblioteca pronta, não tem nada disso, tá? Tudo a gente tem que programar. Então vamos lá. Então, vou colocar aqui como 0, certo? E na hora que eu apertar aqui o botão de pular, eu não vou mudar mais o Y, eu vou botar assim, ó, p.jt recebe p.jt mais 1, tá? Na verdade vai receber 1, né? Vai receber 1 quando eu apertar, e aí eu vou fazer o seguinte, se p.jt for maior do que 0, ou seja, ele está pulando, tá? Ainda vou botar... Já fui pensando em algumas coisas na frente aqui, mas eu me contive. Senão eu ia atropelar aqui a explicação. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu apertar esse botão, eu vou botar no 1. Por quê? Porque eu quero que ele dê um pequeno salto, tá? Quero que ele dê aqui um pequeno salto. E eu vou mudar o sprite, tá? E eu vou mudar o sprite dele, se ele estiver pulando aqui, eu vou mudar o sprite dele para esse sprite aqui, que é o sprite 5, tá? P.S é igual a 5, beleza? Então a gente identificou o botão de pulo e a gente agora está fazendo o registro aqui do tempo, né? Iniciando o tempo do pulo, tá? E aproveitei e mudei o sprite para 5, certo? Vamos ver o que acontece. Ele está aqui parado, ele não subiu, tá? Ele só fez a mudança do sprite e continuou como se estivesse flutuando aí. Parece que ele está flutuando, né? A gente tem que ajustar.
Então, o que que acontece? Quando a gente inicia o pulo, a gente tem que continuar a contagem do tempo para que a gente consiga fazer com que ele suba e com que ele desça. Aí eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou continuar essa contagem? Se p.jt, né, que é o jump time, for maior do que 0, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou incrementar ele. Tá? Recebe o p.jt mais 1. Então eu estou incrementando, tá? Estou fazendo com que ele aumente. Certo? E o que mais que eu vou fazer? Se p.jt for igual a 1, peraí, eu vou fazer isso aqui antes, peraí. Eu tenho que mudar também a altura do y, vou fazer o seguinte. Se p.jt for igual a 1, eu estou fazendo de uma maneira bem manual, tá? Depois a gente vai otimizar, pode otimizar. O p.y, ele não vai ser mais esse y54, tá? Ele tem que ser menos, então eu vou botar, ele vai ser, sei lá, 52, tá? p.y vai ser 52. Por que que eu estou fazendo isso? Opa, ixi, cara, eu mexi errado aqui, ó. p.y é igual a 52, tá? Para que ele suba, né? Então, ó, apertei e vê que ele subiu. Ele não só mudou o sprite, ele subiu. Vou apertar de novo. Ele não fez nada, tá? Então a gente tem que fazer o seguinte. Se ele for, por exemplo, igual a 2, tá? Estou fazendo de uma maneira bem manual aqui para ficar claro cada etapa. Eu quero que seja 50. Se ele for igual a 3, eu quero que ele seja 48. Se ele for igual a 4, tá? Estou fazendo aqui todas as etapas do pulo, tá? Eu vou fazer aqui 46. Se ele for igual a 5, tá? Eu vou deixar... Desculpa, aqui é 4. Se ele for igual a 5, aqui vai ser 44, tá? E agora eu vou começar a descer. Se ele for igual a 6. Isso aqui a gente pode melhorar, tá? Só para ficar fácil de visualizar aqui cada etapa do pulo. Se for igual a 7, 48. E por fim, se for igual a 8, eu quero que ele seja 50, né? Ah, não, ainda tem 52. Eu quero que ele seja 50. E se for igual a 9, ele vai ser 52, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Beleza. E aí o que vai acontecer agora? Vamos ver se ele vai subir, se vai descer, ó. Tô aqui parado, ó. Ó, tu vê que ele subiu e desceu, mas ele não voltou para a posição original, tá? Então, o que a gente vai fazer para que ele volte, né? Aqui a gente está incrementando ele, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Se p ponto, o tempo dele for maior do que 9, que foi o máximo de tempo que a gente definiu, a gente vai zerar o tempo. O jt é igual a 0 e a gente vai voltar para o sprite, o y para a posição original. Qual é a posição original? Era 54, tá? Então, vamos ver se funciona, ó. Tá? Ele voltou, só que a gente não mudou o sprite. A gente tem que voltar também o sprite para o sprite 1. Vamos ver, ó. Tá? Então, estou aqui. Tá? E aí a gente consegue já fazer um simples pulo aqui do nosso Pitfall. Tá? Não tá igualzinho que tá lá, porque a ideia aqui dessa live é a gente pegar o conceito, tá? Então aqui, ó, se eu tô aqui, ó, tu vê que ele tem um pulo, ó. Ele é mais lento, ó. Né? Aqui a gente fez muito rápido, tá? Aqui tá muito rápido, que é só pra gente pegar o conceito, ó. Beleza? Deu pra pegar aí? Manda aí um feedback aí pra me falar se deu certo. Deu pra entender direitinho ou não. Fala, Edgar. Seja bem-vindo aqui, cara, à live. Edgar, o cara do Oracle, tá presente aqui. É uma honra te ter aqui, cara. Obrigado pela presença. Cara, então é isso. Quero saber aí se vocês pegaram a ideia. O Elmano também apareceu aqui.
cara da segurança. Só tem ilustres desenvolvedores e caras de tecnologia aqui nessa live. Beleza? Como é que tá, Edgar? Tudo em paz, cara? Show de bola. Cara, então é isso. Toda quarta-feira a gente tá fazendo essa live aqui, falando de uma ferramenta, tá? Falar aqui pro Edgar e pro Elmano. Eu não sei se eles já estão sabendo. Mas toda quarta-feira a gente tem essa live, onde a gente fala dessa ferramenta aqui, que o nome dela é Pico 8, tá? Essa ferramentazinha aqui. Ela é um console de fantasia. Ela imita ali os computadores, os micros, lá da década de 70 e 80. Mas é um ambiente que nunca existiu, por isso que é chamado de fantasia, tá? Não é emulador, é realmente um ambiente criado para as pessoas brincarem de desenvolver jogos. Isso aqui é de brincadeira, não é profissional, é para passatempo. E interessante é que é bem simples, a linguagem que a gente utiliza aqui é Lua, linguagem de programação. Cara, é muito massa. A gente tem tudo aqui. A gente tem o editor de código, o editor de sprites, que a gente faz o desenho, o editor de mapa, que a gente faz os níveis do jogo, e o editor de sons. Então a gente pode fazer o som, pode fazer a música, pode fazer tudo aqui. E toda quarta-feira às 8 horas, em homenagem aos 8 bits, a gente está aqui fazendo essa live, beleza? Então já deu aí o nosso tempo, passou 1 hora. É isso, quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que na próxima quarta a gente está aqui, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.